Bem-vindo ao vídeo sobre o sertão nordestino. Peço que ajude o canal se inscrevendo e, se possível, deixando um like. O sertão nordestino é uma região que apresenta características únicas e marcantes, sendo considerado um dos lugares mais emblemáticos do país. Com uma área de aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros quadrados, o sertão é composto por uma vasta extensão de terras áridas e semiáridas, com uma vegetação adaptada às condições climáticas do local. A região é marcada por altas temperaturas, baixa umidade do ar e escassez de água, o que torna a vida no sertão uma verdadeira luta diária. No entanto, apesar das dificuldades, o povo nordestino é conhecido por sua força e resiliência, tendo desenvolvido ao longo dos anos uma cultura rica e diversificada. A indústria da seca é um termo utilizado para se referir ao conjunto de interesses políticos e econômicos que se aproveitam da situação de seca e escassez de água no sertão nordestino para obter vantagens financeiras e políticas. Historicamente, a região do sertão nordestino sempre enfrentou problemas relacionados à seca e à falta de água, o que impacta diretamente a vida das pessoas que vivem na região. No entanto, ao longo dos anos, a situação de seca no sertão nordestino tem sido utilizada como uma forma de controle político e econômico, em detrimento do bem-estar da população. A indústria da seca é composta por diversos atores, como políticos, empresários, fazendeiros e grandes proprietários de terra, que se beneficiam da situação de seca para obter lucros e vantagens políticas. Por exemplo, a construção de açudes e barragens, que poderiam ajudar a armazenar água para períodos de seca, muitas vezes é realizada de forma inadequada, com materiais de baixa qualidade e sem a manutenção necessária, o que acaba gerando desperdício de recursos públicos e não resolve o problema da falta de água. Além disso, a indústria da seca também está relacionada à exploração dos trabalhadores rurais, que muitas vezes são obrigados a trabalhar em condições precárias e recebem baixos salários. A falta de água e de recursos naturais também dificulta a sobrevivência dos pequenos agricultores e dos povos tradicionais, como os indígenas e os quilombolas, que têm seus modos de vida ameaçados pela seca e pelas políticas que agravam a situação. A indústria da seca é um problema complexo e que envolve diversos aspectos, desde a falta de investimentos em infraestrutura e tecnologia até a corrupção e a falta de vontade política. Para combater essa realidade, é fundamental que haja um esforço conjunto de diversos setores da sociedade, incluindo governos, organizações não governamentais e a própria população, para garantir que a água e outros recursos naturais sejam utilizados de forma adequada e justa, visando o bem-estar de todos. O sertão nordestino é composto por diversos ecossistemas, como a caatinga, o cerrado e a mata atlântica, cada um com suas particularidades e espécies de fauna e flora. A caatinga, por exemplo, é uma vegetação típica do sertão, com árvores de pequeno porte espinhosas, além de cactos e outras plantas adaptadas à seca. A região também é famosa por sua culinária, que mistura ingredientes locais como o milho, a mandioca, o feijão e a carne de sol. Pratos como o baião de dois, o cuscuz e o acarajé são exemplos da riqueza gastronômica do sertão nordestino. Além disso, o sertão é marcado por uma forte presença da cultura popular, com festas, danças e músicas típicas que expressam a identidade e a história do povo nordestino. O forró, o frevo, o bumba meu boi e o cordel são alguns dos exemplos dessa riqueza cultural. No entanto, apesar de toda a sua riqueza cultural e histórica, o sertão nordestino ainda enfrenta grandes desafios, como a seca e a falta de infraestrutura básica. Por isso, é importante valorizar e preservar essa região tão importante para a cultura e a identidade do país. O sertão nordestino é uma região marcante e única, que apresenta uma riqueza cultural e natural incomparável. Com sua história, sua gastronomia e sua música, o sertão é um verdadeiro tesouro da cultura brasileira, que merece ser conhecido e valorizado por todos. Além das características naturais e culturais, o sertão nordestino também é conhecido por sua economia, que historicamente esteve ligada à agropecuária e à produção de algodão, sisal e outras culturas adaptadas ao clima semiárido. No entanto, a região também passou por um processo de modernização e diversificação econômica, com investimentos em energias renováveis, como a energia solar e eólica. O sertão nordestino é hoje uma das principais regiões do país em geração de energia limpa e sustentável. Além disso,
O turismo também tem se destacado como uma importante atividade econômica no sertão, atraindo visitantes interessados em conhecer a cultura, a história e a natureza da região. A Rota das Emoções, que engloba os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, é um exemplo de roteiro turístico que tem atraído cada vez mais turistas para o sertão nordestino. Mesmo diante dos desafios enfrentados, o sertão nordestino é uma região de grande potencial e diversidade, que merece ser valorizada e preservada. Sua história, cultura e natureza única fazem do sertão um lugar especial, que contribui de forma significativa para a riqueza e a diversidade do Brasil. Apesar dos esforços que tem feito para a melhoria da região do sertão nordestino, é necessário e urgente que sejam tomadas ações quanto ao agravamento da insegurança alimentar. O agravamento da insegurança alimentar e da miséria nas regiões mais isoladas do sertão nordestino é uma realidade que tem preocupado cada vez mais as autoridades e organizações sociais. A falta de acesso a alimentos, água e condições básicas de vida tem levado muitas famílias a viverem em situações de extrema vulnerabilidade. Nessas regiões mais isoladas, as condições climáticas adversas, como a seca, tornam a agricultura e a pecuária inviáveis, o que agrava ainda mais a situação. Além disso, a falta de infraestrutura, como estradas e transporte público, dificulta o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Diante desse cenário, as ONGs desempenham um papel fundamental na tentativa de mitigar os impactos da pobreza e da insegurança alimentar. Elas atuam no fornecimento de alimentos, água potável, assistência médica e apoio psicossocial às comunidades mais vulneráveis. Além disso, as ONGs também desenvolvem projetos de geração de renda e de fortalecimento da agricultura familiar, buscando alternativas sustentáveis para garantir a segurança alimentar e o desenvolvimento local. No entanto, o desafio é imenso e as ONGs muitas vezes enfrentam dificuldades para atingir todas as comunidades afetadas. A falta de recursos e a falta de apoio governamental são obstáculos que dificultam o trabalho dessas organizações. Portanto, é fundamental que haja uma atuação conjunta entre as ONGs, o poder público e a sociedade civil para enfrentar o agravamento da insegurança alimentar e da miséria nas regiões mais isoladas do sertão nordestino. É preciso investir em políticas públicas efetivas, que promovam o desenvolvimento sustentável e a inclusão social, garantindo que todas as famílias tenham acesso a condições dignas de vida. O sertão é quem dá mais violeiro, cada um que nasce é inclinado para ser um poeta ou um soldado, caçador, artista ou cangaceiro. E tem dado também melhor vaqueiro que da luta pesada nada estranha. Toda